Olá, galera! Sejam bem-vindos ao nosso curso de projeto de banco de dados. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o modelo relacional. Na descrição desse vídeo, vocês encontram um link para o material usado e um outro link que é de um texto de apoio com exercícios. Os objetivos, então, são fundamentos matemáticos do modelo relacional, o que é uma relação e suas características, identificar o que é uma chave e suas propriedades e vamos falar um pouquinho sobre as regras de integridade. Como bibliografia, nós vamos recomendar os Hilberchats e o livro de banco de dados do professor Navati. O modelo relacional foi proposto por Edgar Cold em 1970. O professor era um cientista da IBM que já vinha trabalhando com estruturas de dados e cadeias de dados nos modelos de análise. E aí ele percebeu que poderia trabalhar isso de uma maneira que o usuário pudesse se estabelecer com linguagem matemática. Por isso, ele tem todos os seus princípios em fundação matemática de teoria dos conjuntos. E ele ficou tão popular que hoje é o modelo dominante de SGBDs comerciais. O modelo relacional na literatura inglesa é o Database Management System e colocamos aqui um Rzinho, então ficou Relational Database Management System. O modelo relacional, então, é visto como um modelo que se apoia em teoria matemática e também leva o usuário a um conhecimento mais simples do seu dia a dia. O usuário percebe as suas informações na forma de tabelas, que são as relações. E os operadores são operadores simples, usados para gerar novas tabelas e recuperar dados dessas tabelas. A vantagem deste modelo é que ele é fundamentado todo em teoria dos conjuntos. O usuário não precisa ter conhecimento de como os dados são armazenados internamente. O usuário precisa conhecer apenas o que é o conjunto e os operadores desse conjunto. Normalmente, esses conjuntos, eles sofrem uma operação de produto cartesiano, né? E este produto cartesiano forma conjuntos de dados com um elemento de cada um dos domínios que vão constituir as relações. Para melhor entender isto, temos aí o conjunto A tem como domínio 1, 2, 3, 4. O conjunto B tem como domínio M e P. O conjunto C tem X, Y, Z. E tenho vários conjuntos. Tem aí o conjunto D, no meu exemplo, tem o F e o E. Tá? Na demonstração do Code, ele usou T conjuntos. Portanto, eu vou formar, ao aplicar o produto cartesiano, esta operação vai fazer uma sequência ordenada com um elemento de cada conjunto, que é chamado de tupla, porque tem T conjuntos. Quando nós temos 3 elementos, nós chamamos de tripla, 4, quádrupla, T, tupla. Daí, cada elemento desses a gente generaliza no modelo relacional e chama de tupla. Então, se eu pego os conjuntos e faço a operação do produto cartesiano, eu vou obter um conjunto de sequência com um elemento de cada um dos conjuntos que sofreram a operação. Esse conjunto de tuplas é chamado de universo. E eu posso tirar um subconjunto dessas tuplas. Se eu tenho um subconjunto do universo, na matemática é chamada de relação. E a melhor maneira de mostrar uma relação é na forma de uma tabelinha, em que eu coloco no topo o nome de cada conjunto que entrou na operação do produto cartesiano, ou também chamado nome da coluna,
E embaixo eu coloco os dados exatamente que eu estou usando de cada conjunto. Como dentro dessa tabela nós sempre teremos um subconjunto do universo, essa tabela também é chamada de relação. Então, estamos apresentando aqui um exemplo com um conjunto chamado nome do cliente. E aqui os elementos que podem ser desse conjunto: Jones, Smith, Curry e outros. Tem outro conjunto, o endereço do cliente. Então, está aqui os diversos endereços, né? E a cidade, outro conjunto é a cidade que o cliente está. Então, está aqui Harris, Say, etc. Então, eu tenho como relação um subconjunto do produto cartesiano desses elementos. Uma delas, por exemplo, seria Jones, Mann e Harrison. Isso aqui é uma tripla, né? Que nós vamos que no modelo relacional vai receber até o nome de tupla, porque a gente generalizou o nome. Então, isto é uma relação deste produto cartesiano, que é o nome cartesiano endereço, cartesiano cidade do cliente. Então, dada a relação, nós temos algumas definições que são importantes. O número de conjuntos envolvidos no produto cartesiano, ou seja, o número de colunas que eu tenho nessa relação, constitui o que nós chamamos de grau da relação. É um conceito estático, não muda. O outro conceito que nós temos é o de extensão. O de extensão é o número de tuplas que eu tenho em cada momento. É uma relação dinâmica. Nesse caso aí, eu também tenho uma, duas, três. Então, eu tenho o grau de extensão é 4 o grau da relação é 4 e a extensão da relação é 3. Outra característica importante é que esta relação, ao ser construída a partir do produto cartesiano, em cada elemento desses aqui, eu tenho apenas um valor ou nenhum valor, eu tenho no máximo um valor. Por isso ele também é chamado de modelo normalizado. E existem várias teorias matemáticas desenvolvidas para trabalhar relações desse tipo. Nós temos o cálculo relacional, a álgebra relacional, a teoria das tuplas, etc. Como propriedades dessas relações, nós temos cada atributo tem um nome, ou seja, um atributo do nosso modelo conceitual será uma coluna na nossa relação. Eu tenho valores permitidos para cada atributo. Os elementos que constituem o conjunto é chamado de domínio do atributo. Os valores do atributo normalmente são atômicos, isto é, não são divisíveis. E vamos também considerar o valor null como um membro de cada domínio. Olhando esses conceitos, vamos ver o exemplo. A relação é uma tabela, aqui está o nome da tabela, tabela departamento, tabela região. Aqui está o nome da coluna, o atributo ID, o atributo nome, o atributo ID região. E aqui estão as tuplas, ou seja, as linhas. 10, 20, 30 são elementos deste domínio. E esta relação tem uma, duas, três colunas, por isso ela é uma relação do grau 3. Esta relação aqui tem uma coluna, duas colunas, então tabela região é uma relação do grau 2. Então as colunas são os atributos. Então na tabela departamento eu tenho aqui o atributo ID, que é a coluna ID, o atributo nome, com o nome que é a coluna nome, o atributo ID de região. Os valores que cada atributo pode receber é chamado de domínio, ou seja, são os elementos deste conjunto. Aqui eu estou mostrando alguns elementos do domínio, não são todos.
Aqui eu tenho também o domínio de nomes, né? Venda, operação administrativo, isso aqui também é um domínio, né? Aqui também tem alguns, podem não ser todos. Matematicamente eu posso apresentar assim: o esquema de relação. Eu tenho A1, A2 são os meus atributos. Eu posso estipular uma relação, né, na forma de esquema, que seria A1, A2, A3, ou seja, a relação e aqui as colunas que vão constituir essa relação. Muita gente também chama isso de esquema relacional. Então está aqui, esquema cliente, tem ID, nome, endereço do cliente, cidade. Observa que ele tem um nome, abre parênteses, vem seguido todos os conjuntos ou os nomes das colunas e normalmente se sublinha o que nós vamos chamar de chave. Nós vamos ver isso nessa aula ainda hoje. O esquema é uma maneira simplificada da gente escrever uma tabela. Então, o conjunto de atributos constitui o esquema. Então, eu tenho aqui departamento. O esquema relacional seria departamento, que é o nome da tabela, seguido das colunas ID, nome, ID da região. Observa que o ID, no caso aqui, ele é sublinhado porque ele será chamado de chave. Isto é uma maneira simplificada de se escrever, de se especificar a tabela. Um conceito importante é que cada linha dessas independe do número de colunas, ela sempre será chamada de tupla. Esse tupla nós já vimos que foi a origem do nome veio da definição inicial, mas hoje é consagrado que qualquer linha numa tabela é chamada de tupla. Nós chamamos de instância de uma relação uma fotografia em um determinado momento. É como a relação tem as suas tuplas. No caso aí, eu tenho a primeira A101 até a A217. Isto aqui constitui uma fotografia em um determinado instante. Então vejam que uma instância de uma relação, ela pode mudar, ela muda com relação ao tempo. Uma observação importante, também chamada uma propriedade, é que numa relação, como ela é montada a partir de um produto cartesiano, ela não tem ordem. Isso quer dizer que as linhas poderiam aparecer em qualquer posição. Esta primeira que está aqui poderia ser, por exemplo, a segunda ou a terceira. Outra coisa também é que eu posso colocar as colunas em qualquer posição. Isso foi uma maneira de fazer a representação aqui no meu desenho. Mas eu poderia ter saldo, nome da agência, número da conta. É irrelevante a ordem das colunas e a ordem das tuplas. Então, estamos mostrando aqui a instância da tabela departamento nesse instante que está aqui. Tem 4 tuplas. Também temos um encontro de uma tupla com uma coluna caracteriza o que a gente chama de um campo. Muita gente também chama isso de uma célula. Então, dado um campo ou uma célula, o conteúdo dentro desse campo célula é chamado de valor. Então, o valor desta célula é operações. Por definição, nós colocamos que o valor nulo está presente em todos os atributos, em todos os conjuntos. Então, o valor nulo ele pode aparecer numa relação como um campo que não possui valor. Regras para uma coluna ser candidata à chave, ou seja, ser uma coluna identificadora de cada
elemento do conjunto. Primeira, para ser candidato à chave, eu tenho que seguir uma regrinha de 2 passos. O primeiro passo é: o valor do atributo é obrigatório. Então, naquele atributo, naquela linha, eu tenho sempre um valor. Não existe duas tuplas com o mesmo valor. Então, eu posso ter mais de uma coluna que siga essa regra, são as candidatas à chave. Dentre as candidatas à chave, eu faço uma análise de risco para identificar quem vai ser minha chave. Análise de risco porque todo o meu conjunto de banco de dados, todo o meu projeto vai ser feito a partir dessa chave que eu escolhi. Se eu escolher uma chave que é importada de outros modelos, como CPF, se for alterado essa definição lá no outro modelo e eu estou usando ela na construção do meu modelo, eu corro o risco de perder todo o meu trabalho. Então, essa análise de risco é importante que a gente faça para selecionar entre os candidatos. Normalmente, para projetos mais complexos, o ideal é que você faça um atributo artificial, tipo identificador, e já o coloque como chave no seu modelo. Então, o atributo que você escolheu é chamado de chave. O ideal é criar uma chave artificial que não sofra interferências externas. Deve-se escolher um atributo que nunca muda ou muda raramente. Por exemplo, conta de e-mail. Não esquecendo que eu tenho que ter a condição da minha regrinha. O atributo é obrigatório e não existe duas tuplas com o mesmo valor para o atributo. Essa chave que identifica é chamada de chave primária ou primary key. Então aqui eu tenho o meu ID foi escolhido como chave primária na tabela departamento. Então cada valor do ID identifica todo um conjunto, toda uma tupla de maneira biunívoca. A mesma coisa com região. ID é ID da região. É a chave primária da tabela de região. Uma característica importante dessa chave é que ela é um atributo único. Não existe dois elementos na minha tabela com o mesmo valor. Isso é chamado de integridade da chave. Integridade da chave primária. O valor é único para cada elemento dentro da chave. Então aqui, por exemplo, nessa tabela, eu tenho dois elementos com o mesmo valor. Então eu feri a integridade da chave. Esse ID não vai mais poder ser chave, porque esse valor deveria ser único. Ainda na integridade da chave, eu tenho a integridade da entidade. Ou seja, todo mundo tem um valor. Esse atributo é obrigatório, não é opcional preenchê-lo ou não. Ainda na integridade da chave ou integridade da entidade, nós temos que ter, não podemos ter valores repetidos, portanto também não posso ter o valor nulo, porque o valor nulo e mais, se eu aceitar um nulo e mais de uma coluna, eu firo a regra da integridade anterior. Portanto, a chave não deve conter valores nulos. Quando a minha chave, a minha primary key, usa apenas uma coluna, eu digo que ela é uma chave primária simples. Então aqui nessa tabela são duas tabelas, cada uma com a sua chave primária simples. Mas nada me impede de juntar mais de uma coluna para constituir a chave. Então aqui eu coloquei responsável e ID
compostos juntos para constituir a chave. Então isso aqui é uma primary key composta, é uma chave composta porque está utilizando mais de uma coluna. Uma chave primária de uma tabela, por exemplo, na tabela região, pode ser referenciada em outra tabela, pode inclusive ter outro nome de coluna. Aqui eu estou chamando de arrays de região. Esta coluna aqui é uma característica que não pertence a este elemento, é uma coluna que serve para fazer a ligação entre as duas tabelas. Neste caso, essa tabela daqui, essa coluna, perdão, é chamada de chave estrangeira, ou seja, foreign key. É como eu vou fazer a minha ligação com o departamento. Uma foreign key, ela é sempre uma primary key de outra tabela. Quando nós fazemos a nossa modelagem de dados e colocamos ponteiros apontando de uma forma, como mostrado aí na figura, eu estou identificando quem são as minhas chaves estrangeiras. Quem são? Aqui eu identifiquei a minha primary key e estou dizendo que ela é apontada por aqui. Portanto, essa relação com esta deverão ter uma chave de ligação que seria uma chave estrangeira. Então aqui é uma etapa fundamental do projeto. Então, essas relações, essas que nós queremos interligar e nós identificamos campos de interligação no projeto conceitual e que, se vocês verificarem uma das aulas, nós já falamos sobre isso. Quer dizer que aqui código peça vai aparecer aqui, código peça, ou seja, aquela é uma chave primária, aquela é uma chave estrangeira que é uma chave primária que vai ser usada aqui, né? A mesma coisa aqui, ó, código do fornecedor, código do fornecedor. Então esta tabela é uma tabela de ligação. Então quando a gente faz a modelagem, nós estamos estabelecendo que colunas serão usadas como chave estrangeira, né? Então, vejam, os valores que eu tenho aqui, né, eles têm que existir em peça. Então, essa tabela, todo o conteúdo desta coluna, como chave estrangeira, tem que existir como chave primária aqui. Eu não posso ter um valor aqui, um valor para o atributo, um valor para esse atributo que não exista como chave primária aqui. A mesma coisa aqui, código do fornecedor. É a chave primária de fornecedor, portanto, todo elemento tem que estar aqui. Essa garantia de que o elemento existe aqui como chave primária e quando eu defino uma chave estrangeira, ou seja, faço referência a esse elemento, a esta coluna, eu tenho que só pode existir valores aqui que existem primeiro aqui. Portanto, isso aqui é uma regra importantíssima chamada integridade referencial da chave estrangeira. A integridade referencial diz o seguinte: o valor de uma chave estrangeira em uma tabela tem que existir como chave primária em outra tabela. Então, resumindo essas regras de integridade, nós temos a integridade da entidade. O valor da chave não pode ser vazio. A chave primária deve ser única e, preferencialmente, não vazia. Integridade da chave primária, ela tem que ser única, já falamos. Integridade referencial, uma chave estrangeira, se ela tem um valor para um atributo em uma tabela, então ela tem que existir na outra tabela onde ela é chave primária. Existem ainda outras restrições que a gente chama, de maneira geral, de restrições semânticas, e elas são colocadas e devem ser obedecidas para cada estado que foram definidas.
As restrições de integridade hoje, nos SGBDs modernos, já são implementadas. Eu já tenho algoritmos que verificam se uma chave primária já foi definida, se eu tenho a integridade referencial com outra tabela, eu verifico se existe na outra tabela. Então, várias restrições de integridade já pode ser na definição das próprias estruturas para cada item de dados. Com isto, nós chegamos ao final desta aula. Veja os próximos vídeos. Se gostou, dê o seu like, recomende para os seus amigos e compartilhe. Até a próxima.